muito importante, uma aula maravilhosa. E eu, como professor da escola dominical, pela misericórdia de Deus, eu quero dizer para os irmãos essa noite: estamos sentindo a falta dos irmãos da escola bíblica dominical. E hoje começou um novo trimestre, e um trimestre onde nós vamos estudar a nossa história, né, pastor? Vamos estudar a nossa história. Vamos estudar aonde tudo começou, aonde cumpriu-se a promessa da qual eu li em Joel no capítulo 2, versículo 28 e 29. E é interessante nós conhecermos um pouco da nossa história, para que nós não sejamos enganados, engolidos por fábulas que pregam por aí, dizendo que nós somos um povinho e que a nossa teologia é uma teologia fraca e que nós viemos aí para dividir igrejas, porque é o que os reformados falam de nós, que os pentecostais vieram para dividir a teologia reformada. Mas se nós estudarmos a nossa história e conhecermos de onde nós viremos, aonde surgiu todo o fogo pentecostal, você vai ter resposta para dar a eles. Então eu quero convidar você, de coração, venha fazer parte da escola bíblica dominical. A Assembleia de Deus tem um departamento de ensino muito importante, irmãos, que é a escola bíblica. Eu, infelizmente, não posso estar todos os domingos, porque eu trabalho um domingo sim, um domingo não. Mas eu queria estar todos os domingos. Se você não trabalha no domingo, se você não tem nenhuma ocupação no domingo, venha conosco aprender juntos com a palavra de Deus. Porque na escola dominical, irmãos, nós somos nivelados do mesmo nível. Não tem professor e aluno, são todos iguais. Todos aprendem. O professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. E assim nós aprendemos a fiel palavra de Deus. Então faz um teste, venha domingo que vem, venha participar da nossa escola. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com a nossa liderança da escola bíblica e temos projetos interessantes aí para o futuro. Então, meus amados irmãos, não despreze o ensino da palavra de Deus. E hoje nós falamos sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Nós falamos da promessa que se cumpriu. Promessa essa, irmãos, que está estendida para mim e para você. Tudo aquilo que foi prometido lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, se cumpriu em Atos 2. E agora o Espírito Santo está à disposição da igreja, para entregar dons para a igreja, para entregar ministério para os seus servos. Mas para isso o que nós precisamos? Conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Amém? Então eu conto com vocês. Venha nos aprender juntamente conosco na escola bíblica dominical. O texto que nós lemos de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, eu quero inclusive dar umas pinceladas em alguma coisa que nós falamos hoje de manhã também, para os irmãos terem uma noção, o que é estudar na escola bíblica dominical, quem nunca veio, para você ter vontade de vir. Porque aqui na escola bíblica dominical, irmãos, nós temos a oportunidade, como o irmão falou, de questionar, de perguntar, de colocar o professor na parede, de falar, depois eu trago a resposta, e assim nós aprendemos a palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos de Joel, esse texto ele foi profetizado no século IX, entre 830 a 800 a.C. Joel ele profetizou, eu tinha dito para os irmãos 500 anos, mas não foi, foi 900 anos antes do Pentecostes em Atos, onde a promessa cumpriu aproximadamente no ano 30 ou ano 33, que foi depois da ascensão de Jesus ao céu. Glória a Deus. O interessante, meus amados irmãos, que quando essa promessa veio a se cumprir, não tinha muita gente reunida no lugar. O texto de Atos, do capítulo 2, ele vai dizer para nós que tinha ali 120 pessoas, apenas 120 pessoas aguardando, porque eles haviam obedecido uma ordem que o Senhor Jesus havia dado a eles, no capítulo 1 de Atos, que Lucas escreveu, que a promessa do Espírito Santo iria vir sobre eles, e que eles precisariam aguardar em Jerusalém, que dentro de poucos dias a promessa viria sobre eles. E foi o que eles fizeram. Eles obedeceram a ordem do Senhor. O profeta Joel,
apesar de ter deixado escrito um livro de apenas 3 capítulos, um livro muito pequeno, mas a mensagem de Joel, irmãos, ela possui um conteúdo espiritual muito grande para nós. Por quê? Porque é um questionamento muito grande que tem ali dentro do livro de Joel, que não foi somente a profecia sobre a vida do Espírito Santo. O que Joel escreveu, ele influenciou mais pessoas com a mensagem dele, de um livro curto, do que muitos outros profetas que profetizaram. Porque o livro de Joel está dividido ali em 3 partes. Primeiro, ele faz um alerta em relação ao grande dia do Senhor, que está no capítulo 2, no versículo 1. E depois também ele faz um chamado ao quebrantamento espiritual, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 12, 13 e 17. E depois, por último, Joel vai falar de uma promessa da efusão mundial do Espírito Santo, que está em Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. E é sobre essa terceira mensagem de Joel que nós vamos estudar um pouquinho agora. E foi com essa mensagem de Joel que o apóstolo Pedro, ele vem e prega o primeiro sermão pentecostal. O primeiro pregador pentecostal foi o apóstolo Pedro. Ele não foi papa, ele foi o pregador pentecostal, o primeiro pregador. E ele vem com essa mensagem e prega o que Joel havia dito lá em Joel capítulo 2, 28 e 29. E essa mensagem que Pedro prega resultou na conversão de 3.000 almas por ocasião da inauguração oficial da igreja aqui na terra, que foi no dia de Pentecostes, que está lá em Atos no capítulo 2, o versículo 16 até o 41. Então Pedro ele vai pregar ali para os irmãos toda a mensagem que Joel havia dito. E além do mais, ele vai trazer ali para eles toda a história de Jesus, tudo que aconteceu, vai falar do que os judeus fizeram com Jesus. E nessa pregação de Pedro, ele vai conseguir ganhar 3.000 almas para Cristo. Mas qual que foi a mensagem central de Pedro? O derramamento do Espírito Santo que havia sido predito pelo profeta Joel há 900 anos atrás. E essa igreja, ela estava reunida ali para receber. O texto sagrado não diz para nós se aonde os irmãos estavam era uma igreja, se era no cenáculo ou se era numa casa. Se fosse numa casa, teria que ser uma casa muito grande, porque são 120 pessoas. E a partir da mensagem que Pedro pregou e do derramamento do Espírito Santo, essa igreja de Jerusalém, ela tornou-se modelo para nós. Ela tornou-se a igreja modelo para que nós servimos a Deus olhando para esta igreja como modelo. Por quê? Porque essa igreja de Jerusalém, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém era uma igreja que ela tinha doutrina. Era uma igreja que ela amava o ensinamento da palavra de Deus. Não é igual aos dias de hoje que os irmãos não gostam de ensinamento. Não estou dizendo vocês. Mas hoje a maioria quer o quê? Quer barulho, quer movimento, quer ação. Mas não quer aprender a palavra de Deus. Está muito difícil hoje chamar alguém para sentar para ouvir. Tanto membros como obreiros não querem sentar para ouvir. Querem o quê? O movimento. Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja que ela sentou para ouvir e aprender a doutrina. Doutrina essa que os apóstolos passavam para a igreja. Então era uma igreja modelo por quê? Uma igreja modelo na doutrina da palavra de Deus. E também essa igreja ela era fiel à propagação do Evangelho. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, que formou-se a igreja, essa igreja passou a pregar o Evangelho. Depois essa igreja ela suportou aflições. Essa igreja ela orava com poder. Era uma igreja que ela tinha oração dentro dela. Se nós formos estudar a fundo a igreja de Jerusalém, irmãos, nós vamos ver que a oração era constante na igreja de Jerusalém. Minha mãe sempre dizia uma frase, minha saudosa mãe: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então se a igreja quer vencer, ela precisa orar.
Se a igreja quer vencer, a igreja precisa orar. Se a igreja quer crescer, a igreja precisa orar. Eu disse hoje cedo na nossa escola que as igrejas elas estão inchando, pastor Ailson. Elas não estão crescendo, elas estão inchando. Porque elas querem movimento, mas elas não querem palavra. Elas não querem orar. O culto que menos tem frequência é o culto de oração e o culto de ensino da palavra de Deus. Olha quantos membros nós temos e quantas pessoas vêm na escola bíblica dominical aprender. Talvez pessoas que poderiam estar aqui aprendendo, que vai ficar dormindo em casa, que não tem nada o que fazer, mas não quer aprender a palavra de Deus. E aí quer crescer, quer fortalecer. Como? Como que você vai crescer e fortalecer se você não sentar para ouvir, não aprender a palavra de Deus como a igreja de Jerusalém aprendeu? Por que essa igreja cresceu? Porque elas obedeciam e ouviam as doutrinas dos apóstolos que eles aprenderam com Jesus. O que mais? Essa igreja era cheia de amor. Essa igreja ela não era conivente com a mentira. Vocês conhecem o episódio que aconteceu ali na igreja de Jerusalém, com Ananias e Safira. Então era uma igreja que tinha manifestação do Espírito Santo. Era uma igreja que não aceitava a mentira dentro dela. Também era uma igreja que não temia perseguição. Quando a perseguição veio, se espalhou-se, mas aonde eles passavam, iam plantando igreja. Eles não ficaram com medo escondido, não, em hipótese alguma. Eles começaram a plantar igreja, e ali a igreja foi se ramificando, foi crescendo e chegou até a mim, até você, chegou até nós. Por isso que essa igreja, ela é um modelo para nós. E essa igreja que nós vamos estudar durante 3 meses na escola bíblica dominical. Por isso que nós temos que conhecer um pouco a nossa história. Essa igreja, ela enfrentava seus problemas. Ela não levava seus problemas para os outros, não, ela mesma resolvia dentro de si. Se tinha problema social, resolvia dentro de si, não procurava o governo. Irmãos, porque é uma vergonha a igreja querer procurar ajuda social do poder público, sendo que a igreja precisa resolver dentro de si seus problemas, se ajudar. E nós lemos no texto, nós vemos que está escrito lá no texto assim, que eles tinham tudo em comum. Se alguém passava necessidade, eles olhavam para o outro, para resolver os problemas de necessidade de cada um. Quando eu vejo uma igreja que vai buscar ajuda social na prefeitura, eu falo, misericórdia, que evangelho é esse que nós estamos pregando? Não é o evangelho que foi ensinado para a igreja de Jerusalém. E nós estamos baseando em qual igreja? Eu fico triste com isso, irmãos. O que mais? Essa igreja, ela defendia sua fé, era uma igreja apologista. Nós aprendemos no primeiro trimestre desse ano sobre apologia, como defender a nossa fé, como enfrentar as heresias, como enfrentar os falsos profetas, os falsos pregadores. Nós aprendemos como poder nos defender diante dessas pessoas. E essa igreja de Jerusalém, ela defendia sua fé. Essa igreja de Jerusalém era uma igreja que ela cresceu, ela se expandiu, ela não inchou, ela cresceu, porque ela tinha doutrina, ela tinha palavra, ela tinha vida social, ela amava, ela propagava o evangelho. Então ela cresceu, ela foi modelo do pentecostalismo. Essa igreja ela não fazia também acepção de pessoas. Hoje nós vemos muitas igrejas que fazem acepção de pessoas. Nós vemos hoje igrejas que separam quem é pobre, quem é rico, quem dá um dízimo melhor, quem tem uma condição melhor, quem canta mais bonito, quem prega mais bonito. Nós vivemos isso no mundo atual hoje. Talvez nós não temos aqui, mas nós vivemos no mundo hoje atual evangélico essa separação. E isso, irmãos, está aos nossos olhos, nós estamos vendo isso. Por isso que a carta de Tiago ela é muito questionada. Quase ninguém gosta de pregar na carta de Tiago, porque Tiago ele vai pegar firme sobre isso.
Tiago ele vai pegar na raiz do problema que acontece em muitas igrejas nos dias de hoje, que não estão sendo modelo da igreja de Jerusalém. E por que Tiago vai pegar no pé de muitos? Porque ele foi pastor da igreja de Jerusalém. Ele comandou a igreja de Jerusalém. Então ele tinha bagagem para dizer alguma coisa. Por isso que quando você lê a carta de Tiago, você tem que ler ela falando assim: poxa, estou lendo a carta de um pastor de uma igreja. Se é assim que ele comandou a igreja, eu preciso comandar da forma que ele comandou. Ele bate em cima de quem faz acepção de pessoas. Chega o rico, coloca na frente, o pobre levanta e tem que sentar no fundo. É assim que ele fala na carta dele. E não acontece isso nos dias de hoje? Acontece. Você vê muitas acepções de pessoas no nosso meio cristão hoje. Pessoas que muitas das vezes nós deveríamos acolher e a igreja está lançando fora. Você vê como uma classe de pessoas hoje nos odeiam. Tem uma classe de pessoas aí fora que nos odeiam. Por que nos odeiam? Porque há anos atrás, 2 pastores famosos aqui do Brasil, não vou citar nome, se levantou e massacrou essa classe de pessoas, dizendo que elas estavam condenadas ao inferno. Claro, nós não somos coniventes com o pecado, mas nós precisamos aprender a tratar essas pessoas com amor para trazer para o nosso meio. É por isso que hoje tem igreja inclusiva. Exclusiva. Hoje tem igreja para todos os gostos, e principalmente para a classe dessas pessoas. Porque a culpa de quem que é? Nossa, dos cristãos, dos evangélicos, dos pentecostais. Porque em vez de acolher, em vez de ensinar, não foram para as mídias, para as redes sociais e atacaram essas pessoas. Nós não defendemos o pecado, irmão, é pecado que eles fazem. Mas nós precisamos ter amor para saber trazer essas pessoas para o nosso meio e ensinar a verdade, mostrar qual é o caminho da verdade. Porque não sou eu que vou mudar alguém, quem muda uma pessoa é o Espírito Santo. É Ele que muda a pessoa. A minha missão é ensinar a verdade, é pregar a verdade, mas a mudança quem vai fazer é o Espírito Santo. E as pessoas que estão na frente do Espírito Santo quer ser melhor do que ele, quer mudar a pessoa antes de vir para a igreja. E isso não acontece. A mudança dentro do homem, dentro da mulher, só quem pode fazer é o Espírito Santo. Paulo mesmo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é Ele quem convence o pecador do seu pecado. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, nós estávamos perdidos. A igreja de Jerusalém era uma igreja missionária, era uma igreja que propagava o Evangelho, era uma igreja que pensava em crescer, em se desenvolver, em alcançar outras pessoas. O mundo antigo foi todo evangelizado, irmãos, sem rede social, sem internet, sem os recursos que nós temos hoje. E essa igreja também era uma igreja organizada, não tinha bagunça dentro dessa igreja. Lá todos respeitavam a autoridade pastoral, respeitava cada um no seu lugar, respeitava as suas lideranças. Não tinha briguinha dentro de igreja lá não tinha confusão lá não, disse-me disse, fofoca, não tinha isso na igreja de Jerusalém, porque quando aparecia alguma coisinha eles já cortavam, não deixavam aumentar. Por isso que ela é a igreja modelo para nós. E é sobre esta igreja que nós vamos aprender durante 3 meses. Meu Deus, aleluia. É momento de nós olharmos para a igreja de Jerusalém e corrigirmos alguma coisa na nossa vida que está errada. E começarmos a nos parecer com esta igreja. Porque o momento que nós parecemos com a igreja de Jerusalém, eu vou olhar para você com outros olhos, você vai olhar para mim com os outros olhos.
Glória a Deus. Eu vou saber atender você na tua necessidade. Aleluia. Você vai saber me atender na minha necessidade. Glória a Deus, Jesus. Eu vou respeitar a autoridade pastoral. Você vai respeitar a autoridade do seu líder. Porque é uma igreja organizada. Aleluia. Não é uma igreja onde tinha disse-me-disse, não. Deus, aleluia. Então essa igreja é modelo para nós. Pai, dizer. E foi nessa igreja que o Espírito Santo desceu. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo não está descendo em muitas igrejas, porque está uma bagunça. Você não sabe se é igreja, você não sabe se é discoteca, você não sabe se é uma boate, você não sabe mais o que é certas igrejas. Tem luzes para todo lado, tem balão para todo lado, só não tem o Espírito Santo ali dentro. Tem tudo, Sim, meu Deus. mas não tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, para ele descer dentro da igreja, ela precisa ter todas as qualidades que a Glória a igreja de Deus, Jerusalém teve. Deus, aleluia. E se nós quisermos que a presença do Espírito Santo sempre esteja no nosso meio, irmãos, precisamos olhar e corrigir, cortar algumas arestas que possam estar crescendo para não deixar inflamar a igreja. Quando Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo, ele não imaginou onde seria esse derramamento do Espírito Santo. Não foi revelado para ele aonde seria e em qual igreja seria. A partir da igreja de Jerusalém começa ali a dispensação do Espírito Santo. Nós hoje vivemos nessa dispensação. O Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo falando com você. Essa igreja ela nasce no dia de Pentecostes, no dia da festa dos Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E é dali que veio o nosso nome de pentecostal. É por isso que nós somos conhecidos como pentecostais, porque nós cremos nos dons, porque nós recebemos o Espírito Santo, Amém. porque Glória a nós Deus. cremos no batismo com o Espírito Santo. É por isso que nós somos reconhecidos como pentecostais. Mas eu disse para os irmãos hoje cedo que para ser um pentecostal não é somente isso. A maior qualidade de um pentecostal está nos frutos dele, não na língua que ele fala, em quantas vezes ele fala línguas estranhas, mas no fruto que ele produz. Porque o próprio Jesus disse que você vai conhecer a árvore pelos frutos. E essa igreja, ela desenvolveu os frutos do Espírito Santo. Oh, glória. É registrado para nós esse único problema que aconteceu na igreja de Ananias e Safira. Mas por ingenuidade eu digo, porque eles não precisavam mentir. Era só ele falar assim: olha, eu vendi a propriedade por 500 e eu só vou dar 300, irmão Félix. Eu não vou dar os 500, eu vou dar só 300. Eles não morreriam. Mas não, eu vendi por 500, mas eu vou falar que eu vendi por 100. Irmãos, apenas uma mentira matou um casal. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo, ele não brinca com ninguém. E ele não aceita ninguém brincar com ele. O Espírito Santo, irmãos, ele é santo. Paulo ele vai dizer na carta aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo. Não entristeçais ele. Não deixe ele sair do meio de vocês. Porque essa igreja que ela abraçou o Espírito Santo e não deixou o Espírito Santo sair dela. E o propósito do derramamento do Espírito Santo nessa igreja foi o quê? Foi dar poder a essa igreja, para que essa igreja pudesse testemunhar de Cristo e propagar a mensagem do Evangelho de Cristo para o mundo. Então nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas muitas das vezes nós ficamos parados. A gente não avança, a gente não desenvolve, a gente não testemunha sobre Cristo, não propaga o Evangelho. Por que nós estamos assim? Por que nós estamos estacionados? Se nós temos dentro de nós algo que nos move, que é maior do que qualquer força desse universo, que é o Glória a Espírito Santo Deus, de Deus. aleluia. E Ele está conosco.
Irmãos, hoje o Espírito Santo, ele é derramado para todos. Todos têm acesso ao Espírito Santo. No Velho Testamento era diferente. Nem todo mundo tinha acesso a ele. Somente era derramado sobre os patriarcas, sobre os anciãos, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, juízes e generais. O restante não recebia ele. Mas hoje o Espírito Santo está na vida de cada crente. Hoje o Espírito Santo ele está à disposição de todas as pessoas. Hoje ele está na nossa vida. Hoje não tem mais monopólio do Espírito Santo, não. Veio para todos. Todos que querem o Espírito Santo, ele está à disposição, esperando de braços abertos para nos receber. Glória a Deus. Hoje ele desce sobre toda a carne. No dia de Pentecostes marcou para sempre a descida do Espírito Santo, para ele habitar para sempre com a igreja. Ele não veio para ficar algum momento na igreja, não. Ele veio para ficar para sempre na igreja, em cada cristão, dentro de nós para todo sempre. E o propósito do Espírito Santo é nunca sair de dentro de nós. Mas muitas pessoas têm tirado ele de dentro deles, têm entristecido ele, têm abandonado ele. É o Deus que está sendo esquecido, o Deus do Espírito Santo. O Deus do Espírito Santo está sendo esquecido por muitas pessoas. Irmãos, quando você converte, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Glória a Deus. O que é isso, o Espírito Santo morar dentro de mim? Irmãos, Deus mora dentro de nós. Lá no Velho Testamento ele morava dentro de uma caixa. Mas agora não, ele mora dentro de mim, mora dentro de você. Glória a Deus. Hoje ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. É por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque ai de nós, se o Espírito sair da nossa vida. Olha o que aconteceu com Saul. O Espírito Santo saiu da vida dele, entrou um espírito imundo. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus que está dentro da tua vida. Não abra brecha para que outras coisas entrem. Renuncie muitas coisas dessa vida por amor ao Espírito Santo. Glórias. Se possível, renuncie a amizade. Ah, meu Deus. Renuncie a família. É o que Jesus disse aqui, que quem ama o pai e a mãe mais do que ele não é digno dele. Muitas das vezes o pai, a mãe, o filho vai levar você para o inferno. Não vá para o inferno por causa disso. Mais importante na tua vida é o Espírito Santo. É ele que precisa ser a primeira pessoa em primeiro lugar na tua vida. Glória a Deus. Porque sem ele nós não somos nada. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro de cada um é o próprio Deus, irmãos. Pensa comigo agora, é Deus morando dentro de nós. Ele não está lá em cima no terceiro céu, não. Ele está dentro de mim, de você aí, aonde você está sentado. Ele está aqui dentro. Nós nos movemos, ele se move conosco. É por isso que não é todos os lugares que nós temos que frequentar, não é todos os lugares que temos que ir, não é qualquer roda de amigos que temos que participar, porque dentro de nós tem uma pessoa especial que o mundo não conhece. O mundo não sabe quem é essa pessoa que está dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse aqui sexta-feira que nós somos muito mais importantes que o presidente da república, porque dentro de nós tem alguém que não consegue tirar lá de dentro. Glória a Deus. Nós vamos morrer, ele está dentro de nós. Ele está ali conosco até o fim da nossa vida. O Espírito Santo veio para morar para sempre na nossa vida. Para sempre, irmãos. Ele é o guia da igreja na terra. Cristo é o cabeça da igreja, orienta a igreja por meio do Espírito Santo. E ele veio morar comigo para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17: eu vou rogar para o Pai, eu vou falar com o Pai, eu vou chegar lá em cima e vou falar assim: Pai, manda o Espírito Santo lá para a igreja do São Rafael, manda o Espírito Santo lá para os irmãos da Assembleia de Deus, eles precisam. Eu vou dar um outro consolador, eles vão ficar com vocês para sempre. Jesus disse para sempre, irmãos, não é por um momento, é para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, eu e você recebemos.
está cuidando de você. Ele não deixa que as setas do mal cheguem perto de você. Ele não deixa que o mundo espiritual cheio de demônios ataque o teu sono. Glória a Jesus. O Espírito Santo te protege até quando você está dormindo. Não entristeça ele. Não entristeça o amigo Espírito Santo, que ele veio para ficar na nossa vida. Glória a Deus. E é ele que vai apresentar para o Pai quando ele nos levar para o céu. Glória a Deus. É ele que vai falar: Senhor Jesus, aqui estão teus filhos, que os convenci lá na terra do pecado. Durante a semana. Glória a Deus. Ele está conosco até o fim, irmãos. Ele vai conosco até o fim, não vai parar não. Glória. Oh, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Deixe ele sempre falar contigo. Quando ele falar para você: não faça isso, não faça. Ele convence. Eu não sei se você já teve experiência de convencimento do Espírito Santo. Eu já tive. Muitas vezes eu quis fazer alguma coisa e falei: não, faz isso não. Não, isso não. Isso vai me entristecer, faz isso não. Eu chamei você para ser morada minha aí dentro. Eu chamei você para me morar ali dentro. Mas você é minha casa, você é minha habitação. Se você não teve essa experiência, eu quero que você tenha essa experiência a partir de hoje. Aleluia. Eu quero que você tenha essa experiência a partir de hoje. Tu quer sentir o Espírito Santo te convencer de coisa que você não pode fazer, de coisa que desagrada ele, que entristece ele. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes o nosso coração ele é voltado para as coisas do mal. Mas quando você está ligado ao Espírito Santo, ele fala: não, esse lugar aí não é para você ir. Essa amizade aí não. Cuidado com essa empresa onde você está trabalhando. Eu sou importante na sua vida. Não entristeça o Espírito Santo, irmãos. Não entristeça ele. Ele fala conosco todos os dias. Ele está à disposição nossa para nos ensinar. Ele está à nossa disposição para nos dar dons espirituais, dons ministeriais. Irmãos, o Espírito Santo tem tanta coisa para nos dar. E muitas das vezes a gente limita ele dentro de uma caixinha. A gente só quer uma coisa dele. A gente só quer falar em línguas. Só isso. Mais nada. Parece que está bom só falar em línguas. Hoje eu expliquei para os irmãos a diferença de glossolário e enxerlário. Eu não vou falar isso aqui, porque você não veio na escola dominical, eu devia ter vindo. Glória a Deus. Mas ele tem muito mais do que língua estranha para te dar. Oh, glória a Deus. Ele tem muito mais do que batismo no Espírito Santo para te dar. O Espírito Santo tem tanto presente para dar para nós, irmãos. Mas para a gente receber, nós precisamos ser igual à igreja de Jerusalém. Deus poderoso. Se nós não formos igual à igreja de Jerusalém, nós não vamos receber. É por isso que eu convido você. Venha estudar na escola dominical esses 3 meses conosco. Que você vai aprender quem é essa igreja, quem foi essa igreja e por que essa igreja era tão poderosa. Por que essa igreja não era levada somente a movimentos, somente a pula-pula, rola-rola. Não, era uma igreja que ela tinha palavra. Era uma igreja que tinha ensino, que amava a palavra de Deus. E eu te convido a amar a palavra de Deus a partir de hoje. Deus abençoe.